Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos começando aqui mais uma edição do programa Uma História de Sucesso. Hoje vou falar com a primeira das 7 mulheres, né, que a comendadora Fabiana lançou os livros dela, né, a Maria Aparecida de Queiroz. Ela lançou 2 livros, né, um ano passado e vai lançar outro agora esse mês, se eu não estou enganado, né? Vou perguntar para ela. Ô Maria Aparecida, se você estiver me vendo, me escutando aí, pode mandar a solicitação aí para nós começar a nossa conversa, por favor. Enquanto ela manda, quero falar para você se inscrever no nosso canal e deixar o like aí, compartilhar esse vídeo aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Transmissor. Câmera. Mutar. Aparecer. Visualizar. Maria Delon. Visualizar. Botão. Aparecida Queiroz 80 e... Adicione um comentário. Mais. Botão. Adicione. Sinal com a... Gramacho. Madalena. Sinal com... Maria Delon. Visualizar. Aparecer. Visualizar. Aparece. As pessoas. Entrar ao vivo. Boa noite, Rodrigo. Olá, Maria. Boa noite, Boa Rodrigo. noite. Boa noite, Maria. Tudo bem? Tudo bem? Está me ouvindo Como bem? vai? Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem. Tudo bem, Rodrigo. Então, Maria, conta a sua história para nós e se apresenta para as pessoas todas que estão nos vendo aí, por favor. Boa noite a todos. O meu nome é Maria Aparecida Carvalho de Queiroz, que o Rodrigo já falou, né? Faltou só o Carvalho ali, se me desculpe. Sem problema não, Rodrigo. Primeiramente, eu quero te agradecer, Rodrigo, por esse convite, por essa oportunidade, né? Porque quando eu escrevi esse livro no ano passado, A Presença de Deus, eu escrevi com o intuito de levar aos leitores, né, essa certeza, né, de que Deus está conosco o tempo todo. É por isso que eu escrevi esse livro. E essa live é mais uma oportunidade, né, para que mais pessoas possam conhecer a minha história e passar mesmo a confiar em Deus na sua providência divina. Tem que confiar, nós temos que confiar mais em Deus, né? Que nessa pandemia, às vezes, a gente perde o crédito até para Ele, né? Verdade, muito verdade mesmo. A gente tem que tomar cuidado. Olha só, como que nasceu o teu primeiro livro? E conta tudo a história para nós, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Bom, eu sou uma pessoa de uma família humilde. Meus pais eram lavradores. Moro aqui no interior de Minas Gerais, na zona da Napa. Cidadezinha pequenininha chamada Teixeiras. Às vezes costuma até a gente custar achar no mapa, tão pequeno que é a cidade. Bom, e nessa minha vidinha aqui de cidadã mineira, né? Eu sou de uma família numerosa, nós somos 11 filhos, tenho 10 irmãos. E levava a minha vida tranquila, né? Sou professora, né? Fui diretora de escola por um tempo, estive na direção. E eu fazia, né, o devido tratamento que as pessoas têm que fazer mesmo, né, esses exames que a gente tem que fazer, principalmente na prevenção contra o câncer. Eu sempre fazia o preventivo, mamografia, tudo bonitinho. Fiz 2011, final de 2011, e depois não fiz 2012. Sei lá, eu estava na direção da escola, muita confusão, muito afazeres. E a gente sabe, Rodrigo, a gente, na labuta diária, a gente costuma esquecer um pouquinho de cuidar da gente mesmo, sabe? Cuida dos outros, né? Cuida dos filhos, cuida do trabalho e esquece de cuidar. Bom, e aí, 2013, final de 2013, novembro, eu fui ao médico, né, lá no meu ginecologista, para poder fazer o exame de rotina. E quando ele pegou o resultado do meu preventivo,
para mim, assim, foi uma facada no coração, porque estava assim, eu diante dele, sozinha dentro do consultório, ele virou para mim e disse assim: pode se preparar para ir para Muriaé. Você está com câncer e num estágio muito avançado. Aquilo me tirou o chão. Foi uma forma brusca de receber a notícia e eu estava desacompanhada. Bom, vamos situar primeiro, né, Rodrigo? Teixeira é uma cidade pequenininha e o meu médico é de Viçosa. Viçosa é a cidade mais próxima que temos aqui, fica a 12 quilômetros apenas de Teixeiras, e é onde, né, como a nossa cidade é muito pequena, onde está o nosso centro médico. Então, a maioria de nós teixeirenses frequentamos os médicos de Viçosa, principalmente eu, que tenho o convênio do IPSENG, e aqui em Teixeiras não temos médicos, né, atendendo com esse convênio. Mesmo os nossos médicos aqui, melhores médicos, eles também atendem fora da cidade. Bom, voltando à história, saí do consultório, caminhei até a rodoviária com um grande sentimento de culpa, tá? Me culpando. Poxa, porque eu deixei isso acontecer? E naquele sentimento de culpa, eu, mãe, avó, né, educadora, me voltei para casa e não quis contar para ninguém. Eu não queria acreditar. Fiquei, não pode ser verdade. Não tem condições de ser verdade. Aí procurei um médico, meu amigo, aqui da cidade, amigo de toda a família. Fui conversar com ele, esse médico, e ele falou para mim assim: não, que isso, Priscila, deve ser algum engano. Você está saudável, você está bem. Deve ser algum engano. Não, isso não é possível. Tem que fazer um outro exame para poder comprovar. Tá. E me deu o nome do outro exame que eu tinha que fazer, que naquele momento eu não fiz. Voltei para casa, não contei nada para meus filhos. Eu sou mãe de 3 filhos. E não contei nada para meus irmãos, como já te disse, nós somos 11, então tinha 10 irmãos, depois que vieram a falecer. E aí, eu não contei nada para ninguém. Só que, em dezembro, daquele mesmo ano de 2013, eu tinha uma colega de trabalho que ia para a praia, lá em Alcobaça, na Bahia. Aí, nossa, eu já estava assim, ela me fez o convite, sabe? Eu não ia ter gasto nenhum. Eu estava com aquilo na minha cabeça, oh, meu Deus, pensei assim comigo, deve ser minha última viagem, né? Porque, pelo que o médico falou, eu não vou ter muita chance. Então, eu vou aproveitar para fazer essa viagem. Mas, para isso, eu queria uma confirmação médica. Procurei a minha irmã, foi aí que eu contei, a minha irmã mais velha, a Graça. Foi até no dia de uma festa da formatura do filho dela. O filho dela estava comemorando, né, com parentes e amigos, porque eu tinha formado em Direito, então estava ali comemorando. E o médico, né, ele é compadre da minha irmã, ela me levou até a casa dele, e ele só falou comigo assim: ó, você pode ir. Não sei se você terá problema lá. Conclusão, eu fui. Ainda sem contar para ninguém, eu fui. Fui, conheci a praia, né, graças a Deus. Como você sabe, assim, professora, né, mãe de 3 filhos, então não tinha como ter dinheiro para certas regalias, né? Então, aquilo ali foi um presente. Em janeiro, quando eu voltei, contei com a ajuda das minhas irmãs de novo, para pagar lá o outro médico, que foi em Ponte Nova. Ponte Nova já fica a 48 quilômetros daqui. E aí, fiz o exame e constatou. Bom, na verdade, foi a partir daí que eu comecei a perceber mais a presença de Deus. Deixa eu te falar o porquê. O câncer é uma doença que não te dá aviso nenhum. Mas Deus foi tão bom para comigo que eu tive foi uma hemorragia. Eu comecei a ter um sangramento em agosto de 2013, então enrolei até novembro, e só porque não melhorava mesmo é que eu fui procurar um médico. E aí o estágio estava avançado demais. Bom, como foi a minha história da cura? Aí, a partir daí, eu precisava de realmente fazer um tratamento, porque constatou que estava já nível 3 para 4. Todos os meus irmãos, nós somos muito católicos, muito religiosos. Deixa eu colocar uma pergunta aqui para você. Você, quando descobriu que estava com esse câncer, você ficou com um ânimo muito... Você ficou muito desanimada? Como é que foi? Você
Perdeu o chão? Eu fiquei, é o que eu falei com você, eu fiquei decepcionada comigo mesmo. Eu joguei a Nossa. culpa sobre mim. E aí eu fiquei com vergonha mesmo de contar Você para ela. achava que não ia ter cura? Exatamente. Eu achava que ia ter cura. Eu já tinha uma netinha na época, hoje eu tenho 3. Mas eu já tinha uma netinha na época e eu achei. Sabe o que é você ter vergonha? É uma pessoa informada, né? E que, infelizmente, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Esse é o grande problema, né? Das pessoas. A maioria das pessoas, eu sou uma dessas aí. Hoje não. Ah, Hoje eu tenho outra visão, né? A gente, uhum. é aquilo que eu falei com você, Deus está conosco o tempo todo, mas a gente se afasta dele. E no que você se afasta dele, você parece que passa a viver a sua vanglória, né? Então, trabalho, família. Eu nunca perdi a fé, mas a presença de Deus na minha vida, eu fui sentir quando eu comecei a escrever minhas memórias. Porque eu comecei a fazer o tratamento em 2014, abril de 2014, e eu fiz o tratamento durante 6 meses mesmo, tratamento intensivo. Eu fiz quimioterapia com a minha médica, a doutora Luciana, no hospital dessa cidade de Viçosa que eu te falei, que Sim. fica a 12 quilômetros daqui. Mas eu tive que fazer 28 sessões de radioterapia numa cidade mais longe, Muriaé. Muriaé, aqui em Minas Gerais, ela é referência do Hospital do Câncer. Tem uma fundação, Cristiano Varela, que atende a todas as pessoas, vem gente de tudo quanto é estado, porque Muriaé até acolhe, sabe? Tem um espaço onde a pessoa pode até ficar lá durante o tratamento, tudo por conta dessa fundação. Uhum. Mas eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou muito ansiosa, muito agitada, então eu pensei assim comigo, olha, se eu for ficar lá para fazer o tratamento, eu vou me afundar nessa doença, e aí eu acho que eu não vou me curar mesmo. Então, eu não abandonei meu trabalho. Eu estava na direção da escola, eu ia para Moriaé de manhã, fazia radioterapia, voltava e à tarde trabalhava. Foi uma luta mesmo, uma luta. Nos dias que eu fazia a radioterapia, né, e trabalhava à tarde, tinha dia que estava melhor, tinha dia que estava pior. Muriaé é uma cidade que fica a 99 quilômetros daqui. Então, gastava mais ou menos 2 horas de carro para ir e para voltar. A sessão durava 10 minutos, mas o cansaço e o desgaste da Era ida e enorme. vinda era complicado. Bom, mas o tratamento aconteceu na sexta-feira, eu fazia a químio de manhã, em Viçosa, e fazia a rádio à tarde, em Muriaé. Então, na sexta, eu não tinha como estar presente na escola, mas eu tive o apoio, né, das pessoas que coordenavam junto comigo as atividades. Então, era um ATB financeiro que eu tinha, a minha vice-diretora e a supervisora pedagógica. Eles iam lá para casa, também tinha uma SB que ia muito lá para casa, levava os papéis, eu assinava, tudo acompanhado direitinho pela minha superintendente, que é da cidade de Ponte Nova, ela sabia de tudo isso. Mas foi o que me deu força, sabe, Rodrigo? Além das pessoas, das orações, né? De todo o apoio da família, essa responsabilidade com o meu trabalho me deu força, porque eu me sentia útil. Então, eu consegui vencer o câncer. E foi a partir daí que eu comecei a pensar em escrever minhas memórias, né? Como eu estava ali, minha debilitada, tratando, eu falei, gente, espera aí, eu tenho que deixar um legado. Aí comecei a escrever, imaginando a minha vida. E é isso que está nesse primeiro livro, A Presença de Deus. Os pequenos milagres, sabe aquelas coisinhas que acontecem com você quando você ainda é criança ou adolescente, uma viagem que você deixa de fazer e às vezes fica sabendo que aconteceu um acidente, qualquer coisa parecida. Eu coloco tudo isso como os pequenos milagres de Deus na nossa vida, como providência divina. Aí eu conto toda essa minha história nesse primeiro livro. E como que veio, eram só memórias, né? Eu escrevia, sentava, digitava, ia anotando, ia guardando aquelas memórias. Quando foi ano passado, né, 2020, em janeiro do ano passado, a comendadora Fabiana Frederic, né, que você já entrevistou, ela, com o projeto dela Sete Mulheres, lá na cidade de Sete Lagoas, precisou de uma pessoa para completar o grupo, já em janeiro, e ela ia lançar o livro em março, dia 7, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, do dia 8, né? E aí,
ela precisou de completar porque alguém não deu conta de completar o livro. Para você entender a história, e também os nossos ouvintes, Sete Lagoas fica a 280 quilômetros daqui. Umas 4 horas e meia de viagem, mais ou menos. Então, eu não sou Sete Lagoas. Mas a minha irmã Celina mora lá. E aí a Fabiana, conversando com ela, falou, Aparecida, minha irmã está escrevendo aí, tem interesse em lançar um livro. Se ela puder entrar, mesmo não sendo, né, cidadã daqui, aí ela falou, não, isso não tem problema não. E a Fabiana me convidou em janeiro. Foi assim meio que corrido o mês de fevereiro para mim do ano passado, porque não era um livro, não eram memórias, eu tive que transformar em livro, em capítulos, mas foi tudo, né, graças a Deus deu tudo certo, e eu lancei esse livro 7 de março do ano passado, como você já comentou, né? Esse livro chama A Presença de Deus. E o objetivo maior. Oi? E vendeu bem? Bom, eu acho que vendeu bem, né? Eu vendi uma faixa de 80 livros. Eu não sou nenhuma autora famosa, nenhuma escritora famosa. E vendi aqui meus colegas, né? Minhas colegas, meus familiares, foram adquirindo o livro, foram as pessoas que adquiriram o livro, que viveram comigo essa história do câncer, né? Participaram de uma forma ou de outra, né? Ou com oração, com ajuda. E essa história está toda muito bem contada. Mas você vai vender mais depois dessa live. Deixa tuas redes sociais aí já, para o pessoal que quiser comprar direto contigo aí. Fala tuas redes aí, pessoal. Tudo bem, já vou colocar aqui de uma vez, então, né? Aqui pelo Não, mas nós vamos ter mais assunto, mas eu só estou aproveitando esse teu gancho para vamos fazer a propaganda aí, né? Para o pessoal comprar, né? Que é o livro a gente tem que comprar diretamente com a autora, né? A gente comprando diretamente com a autora, recebe o livro autografado, né? Verdade? É uma vantagem, né, Rodrigo? Recebe o livro autografado, comprando diretamente da autora. Eu vou deixar no final todos os dados. Bom, aí o que acontece? Após escrever esse livro, veio a pandemia logo em seguida. A gente lançou dia 7 de março, eu fui para Sete Lagoas, fizemos o lançamento, foi uma festa lindíssima de lançamento. A Fabiana é uma pessoa muito expansiva, né, como você pode perceber, né, pela live, e muito comunicativa. Ela preparou uma festa espetacular, foi tudo muito bom. Quando voltei para Teixeiras, não consegui lançar em minha cidade, porque veio a pandemia. E aí ficou tudo proibido, né? E agora nós estamos aí de novo, né? Mais um pico aí, e com mais um monte de coisa proibida novamente. Bom, não consegui lançar. Como eu não consegui lançar, eu fiz uma live e fiquei divulgando, mesmo pelo Instagram, né? Pelo WhatsApp, e-mail, e foi aí que eu consegui chegar a vender essa tiragem de 80 livros, né? Tem alguns livros ainda comigo. E aí, como estava de pandemia, né? Em abril do ano passado, sem poder trabalhar, eu comecei a escrever de novo. Eu reli meu livro. A câmera bagunçou aqui, Rodrigo. Melhorou aqui. Vai, valeu. Eu escrevi um novo livro. Aí, esse livro, eu coloquei o título Sobre Anjos e Anjos de Deus. Anjos com letra maiúscula, ser celestial. Anjos, entre aspas, pessoas boas que Deus coloca em nosso caminho. Aí, nesse segundo livro que você já falou, né? A gente vai lançar agora dia 19 de março, pelo mesmo projeto da Fabiana Frederico, lá em Sete Lagoas, né? As Sete Mulheres, né? Meu segundo livro. Esse eu cito depoimentos dos meus irmãos, né? Nós somos 7 mulheres e 2 homens. Eram 4 homens, mas 2 já faleceram. Então, as minhas irmãs, eu e meus 2 irmãos, e mais alguns amigos, trazemos um depoimento desse anjo, entre aspas, né, pessoa boa, que tem nos ajudado em nossa caminhada aqui na Terra. E até os anjos invisíveis. Sabe, Rodrigo, tem coisa que acontece na vida da gente que não tem explicação, né? Você fala, mas como é que isso aconteceu? Providência divina. Então, é o dedo do anjo aí. Cada um de nós temos aí os anjos que nos guiam, né? Aí eu li vários livros, vários autores, durante a pandemia no ano passado, para poder estar escrevendo esse segundo livro. Então, eu trago citações bíblicas e citações de autores que já escreveram livros sobre anjos, além dos depoimentos aí dos meus irmãos.
A minha família é numerosa, né? Mas graças a Deus, muito unida. Então, a gente tem muita liberdade um com o outro, tá? E temos muita união, né? Como eu já disse, muita parceria. E a fé, nosso primeiro instrumento. Essa fé a gente herdou dos nossos pais. Nossos pais, meu pai e minha mãe, eram extremamente religiosos, levava a gente para participar de novena, tá? De terços, não perdíamos nenhuma missa aos domingos. Então, tudo isso veio fortalecendo em nós essa fé, que é o que eu quero passar para os leitores. Independente da sua religião, você precisa ter fé. Crer nesse Deus, né? Uno, trino, e nós temos plena confiança, né, que a nossa vida pertence a Ele. E que tudo que acontece em nossa vida não tem que ter um porquê, e sim um para quê. Para Deus, a gente tem sempre um propósito maior. Tudo que fazemos, tudo que nos acontece, há um propósito maior aos olhos de Deus. E é isso que nós, né, que eu quero passar para os meus leitores, com esses 2 livros que eu escrevi. Tem uma pergunta, Rodrigo? A palavra continua sendo minha. Não, eu tô adorando ouvir tua história, teu depoimento, né? E você nunca pensou em fazer esses livros aí em audiobook para as pessoas cegas terem acesso? Eu sempre repito essa pergunta para os autores de livro aqui para colocar, né? Porque essas coisas assim tem que ser colocado também em audiobook, né? Porque um livro que nem o teu, assim, é importante, né? Que fala sobre fé, né? Que as pessoas todas tenham acesso. Olha, Rodrigo, eu nem sonhava em virar uma escritora, mas agora que você me deu esse toque aí, eu vou olhar essa questão, tá? Achei interessante, porque é aquilo que eu falei, sabe o que acontece? A gente já faz o livro, produz um livro, já meio assim, pensando, o mundo de hoje é o mundo da internet, né? O povo de hoje não gosta muito de ler, mas é por isso que a gente tem que ficar falando mesmo, é importantíssimo ler, sabe? A leitura, ela abre a nossa mente. Quanto mais a gente lê, né, mais a gente se torna uma pessoa sábia, né? A gente aprende com outras pessoas através da leitura. Muito boa a sua pergunta, seu questionamento. Vou olhar como é que faz isso, porque Você não teria sei que não, tá? procurar alguém, que nem aí em Minas Gerais tem o Instituto São Rafael, né? Isso. Que é para deficientes visuais, e lá eles gravam esses audiolivros, sabe? Era interessante você Oh, correr atrás disso aí, sabe? vou olhar isso mesmo, porque é como você disse, os meus livros contam histórias, mas histórias todas com esse fundo religioso. A pessoa precisa de ter essa fé, Rodrigo, que nos mantém no nosso dia a Porque a dia. tua história é inspiradora para outras mulheres que tiveram câncer, que têm a esperança de vencer o câncer, você vai ajudar muitas mulheres, entendeu? É o que eu te digo de coração, assim, sabe? Então eu te dou É, parabéns pela tua iniciativa de escrever um livro desse. Você vai ajudar muitas e muitas pessoas. realmente, eu te agradeço, né? E vou olhar isso aí com o Instituto, sim, porque, né, o meu objetivo é atingir o maior número de pessoas, primeiro pela fé e segundo para dar força mesmo. Olha para você ver, quando a pessoa recebe o diagnóstico de um câncer, a sensação que eu tive de perder o chão, acho que ela é a mesma para todo mundo, né? Essas doenças mais graves sempre nos dá esse medo. É o caso dessa pandemia agora, né? Todo mundo fica com medo. Não é medo de pegar o Covid-19, é medo da nossa imunidade, né, estar baixa e a gente não vencer o Covid-19. Porque o que atrapalha mesmo também nessa pandemia, você sabe o que é, você acho que vai concordar comigo. As televisões, elas estão pegando muito pesado, né? Com relação à pandemia, deixa o povo muito sem esperança. Eles pegam muito pesado. Eles falam só em morte, 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 né? A fé do povo abala. Concordo plenamente com você, Rodrigo. Eu também penso assim. É porque a mídia ela quer ibope, né? E parece que o povo, ibope para o povo é desgraça, né? Então,
coloca mesmo, fica falando esse lado totalmente negativo. Eu sei que preciso ter os cuidados, acho que nós todos já sabemos, né? Nós já estamos muito bem orientados de ter que usar máscara, tudo bonitinho, O pessoal da mas a gente... saúde falam, né? Eles falam muito bem, né? Só que as televisões todas elas pegam muito pesado. Minha mãe mesmo fica com medo. Eu falei, mas ter o medo não resolve. Porque se ficar com medo de resolver esses problemas, a pandemia tinha acabado. Verdade, não pode. Mas aí é o que você colocou. A mídia devia pegar mais pelo lado da fé. Você tem que orientar e incentivar a pessoa, né, a querer vencer essa pandemia, mas da menor maneira possível, não com terrorismo, né? Você está certo, a É, mídia é meio terrorista mesmo, né? Bom, voltando ao livro, voltando ao olha livro, só, né? então, mas você. Esses livros sobre anjos, como é que foi? Fala mais um pouco sobre ele. Bom, aí esse segundo livro sobre anjos, né, a gente vai lançar dia 19 agora, e como eu te disse, é lá em Sete Lagoas, então eu nem tenho um em mãos ainda, né? É a minha irmã lá que pega para mim o livro, e então depois do lançamento é que eu busco todos os livros, né? Se a pandemia permitir, estarei presente no dia 19. Tem interesse de estar presente para participar, que vai ser pelo YouTube dessa vez, né? Não pode ser presencial, com aglomeração, então vai ser, né, pelo YouTube. O Rodrigo, bom, esse livro do Anjo, para te falar a verdade, está um livro muito amplo, sabe? Cheio de depoimentos de fé, e mostrando para mesmo para as pessoas que Deus não nos abandona. Então, ele também é um livro importantíssimo na questão da fé, né? Como eu te disse, eu tenho depoimentos, histórias fantásticas aqui de pessoas que foram mesmo, como é que eu falo, acolhidas, né, por algum anjo no momento certo. Eu chamo de anjo aquela pessoa que está no lugar certo, na hora certa, para fazer o que é certo, o que é bem visto aos olhos de Deus. Então, eu chamo de anjo essas pessoas boas. E nós temos anjos na nossa vida o tempo todo, e nós somos anjos na vida dos outros. Você, por exemplo, é um anjo na vida dessas pessoas que você permite, dá oportunidade, por meio da entrevista, né, de estar contando a sua história nesse seu canal, História de Sucesso, aí no YouTube. Então, eu penso assim, isso para mim é ser anjo, entendeu? Bom, desse segundo livro, o lançamento vem agora, né? O livro A Presença de Deus, ele está com um preço de R$ 30, esse segundo ele é um pouquinho maior, está saindo a R$ 35, né? Mas eu acho que vale a pena. A gente precisa começar a investir mais em livros, investir mais em leituras, né? Em leituras que nos acalmam. E a pandemia não teve ideal para ler, né, Rodrigo? Né? E no seu caso aí, vou pensar no Instituto, tá? Né? Uhum. Vou pensar no Instituto, sim, vou olhar, né? Quem sabe um dia você vai poder estar aí, né, fazendo essa audioleitura, né? É Participando porque aí. eles gravam esses livros, disponibilizam depois na internet, sabe? No portal Cegos Brasil. É nesse portal aí que eles disponibilizam os livros todos que eles fazem. Muito interessante. Vou entrar em contato e olhar assim. Isso é muito importante, né? E eu vou poder atingir um outro público, né? E ampliar aí esse meu objetivo, que realmente é a batalha contra o câncer, né? Que eu quero, porque também no Livro dos Anjos, inclusive no Livro dos Anjos, eu conto detalhadamente, porque eu cito, né, todas essas passagens, todos esses anjos que me acompanharam, que me deram essa força, né, para que eu pudesse vencer. E esse primeiro livro meu, livro é engraçado, livro é igual um filho. Sabe, quando você pega o seu livro, é aquela mesma sensação de estar pegando nos braços uma criança, né, que Deus te presenteia. E aí, nesse livro, que eu conto essa história, esses pequenos detalhes, é um livro singelo, leitura fácil, sabe? Então, é um livro que qualquer criança consegue ler e compreender. Não é um livro com idade determinada. Não tem idade. Meus livros não têm idade. Pode ser criança, adolescente, adulto, idoso,
Qualquer pessoa pode E ler Deus meu vai livro. te inspirar ainda para você escrever. Você escreveu sobre a tua cura do teu câncer, você escreveu sobre anjos, né? E vai nascer ainda um livro sobre fé, falando exatamente sobre fé. O ano que vem ainda, se Deus quiser. É uma excelente proposta para um terceiro livro para lançar no ano que vem, né? Porque Olha, eu venho nessa caminhada, né? Agora eu vou falar especificamente de fé. Isso é bom, estou gostando da sua dica, viu, Rodrigo? Muito boa a sua dica. Bom, o que acontece? As pessoas, quando a mulher, né, fala muito câncer de mama, câncer do colo do útero, mas nós temos os cânceres para os homens também, né? Os homens também podem sofrer esses cânceres, né? Ser acometido dessa doença. Então, o que a gente precisa, primeira coisa, é confiar nas pessoas que estão ao nosso entorno, nossa família, nossos amigos. É o que eu estou falando. Quando eu fiquei sabendo, a demora que eu tive para buscar esse apoio, talvez venha complicar mais. Mas eu ponho aqui no livro que Deus me ama mesmo, de forma incondicional. Ele nunca me abandonou, e eu fui perceber isso nas pequenas coisas da minha vida, do meu dia a dia, e é isso que eu coloco no livro. Bom, então, o conselho, se fosse bom, né, não se dava, vendia, né? Mas vamos lá, é uma deixa só, né? A gente tem que confiar nas pessoas da nossa família, nossos amigos, e principalmente se agarrar à nossa fé, né? A nossa devoção espiritual, né? Porque a fé, ela move montanhas mesmo. E o que vence é o nosso espírito. Nosso espírito estando fortalecido, o físico consegue reagir de forma positiva para a devida cura. Então, por isso que eu foco mesmo nessa questão da fé. E, quanto aos anjos, é o reconhecimento. Porque a pessoa te ajuda, se faz presente, né? E está no seu dia a dia, às vezes surge, entre aspas, do nada, só naquele momento que você precisa daquela ajuda. Eu tenho esse depoimento desse tipo, pessoa que você nunca viu e que apareceu na hora que você precisava e te deu aquela ajuda merecida e necessária, e que são esquecidas. Inclusive, eu coloco no livro que esses aí não são heróis, não aparecem na mídia, são exatamente as pessoas que fazem simplesmente porque são pessoas de coração bom, de coração puro, e que fazem sem querer nada em troca. Então, essa é a minha definição de anjo. E eu cito, né, como já te disse, através de depoimentos de diversas pessoas, eu cito como que eles agem em nossa vida. E vão ficar para sempre na memória. Então, agora eu estou eternizando, de verdade, alguns anjos, colocando, né, no papel e publicando aí em forma de livro. E essa é a minha mensagem principal para todas as pessoas. Confiar mais naqueles que estão ao seu redor, ter o seu tempo para com Deus, sua intimidade para com Deus. Deus é nosso Pai, né? E nós precisamos de ter essa intimidade com Deus. Ele sabe de tudo. E quando eu coloco sobre anjo, um fato interessante que eu quero colocar aqui, é que o anjo bom, ele precisa ser convidado por nós. O anjo mau, ele fica o tempo todo querendo te perturbar. Ele intromete na sua vida, ele às vezes te direciona para o caminho errado. O anjo bom, ele tem que ser solicitado. Então, é isso que eu coloco no livro, e isso é importante. Nós temos que crer nesse anjo, né? E estar sempre rezando, né? Orando e conversando com esse anjo, né? Pedindo a ele que seja mesmo o nosso intercessor, que ele cuide da gente, porque esse é o desejo de Deus. E esta é a função do anjo, a tarefa do anjo é cuidar de nós, seres humanos, de forma invisível, que é o anjo ser celestial, ou tocando alguém, né? Para que seja uma forma visível, através de alguém, que são essas pessoas que eu cito como anjos, entre aspas. Maravilha, Maria. Você quer colocar mais alguma coisa? Quer deixar suas redes sociais? Fica à vontade. Bom, eu quero agradecer
né, as pessoas que estão nos acompanhando, e agradecer a você pela oportunidade, né? E, e por incrível que pareça, aqui estava chovendo bastante, a luz já estava com o sinal de ir embora, e por providência divina, não foi. Graças a Deus foi possível realizar essa live, né? E quero agradecer as pessoas que acreditaram no meu trabalho, que quiseram conhecer minha história, que adquiriram o primeiro livro, né? Pedir que adquiram o segundo, porque é uma sequência, né? As ideias têm uma sequência, têm um E vai vir o sentido. terceiro também, né? Sobre fé. Do próximo, do ano que vem, né? Se Deus quiser, vou preparar aí o terceiro livro, especificamente sobre fé. Quero deixar aqui um recadinho, né? Pode entrar em contato comigo aqui pelo Instagram, Aparecida Queiroz 87, né? Ou pelo meu e-mail, macqf@yahoo.com.br, né? Ou também pode estar procurando aqui na livraria aqui da minha cidade, né? A Livraria Santo Antônio, também tem o meu livro, para quem é aqui da localidade. Ou pelo Facebook também, né? Desculpe, Facebook Aparecida Queiroz. Entrando em contato, a gente providencia uma forma de fazer com que esses livros cheguem até vocês, independente de que parte do país vocês que nos acompanham moram. Ô Maria, eu queria te fazer uma pergunta. Você quer indicar alguém aí para um programa futuro nosso? Olha, Rodrigo, é difícil, sim, pensar em indicar alguém, né? Porque essa pessoa teria que estar aceitando, e as pessoas que eu conheço, como eu te falei, minha cidade é aqui no interior, o pessoal, né, não tem muito contato, mas eu vou olhar com algumas pessoas, inclusive pessoas essas que estão no meu segundo livro, e te mando depois pelo WhatsApp o contato dessa pessoa para você estar entrando em contato para contar essa história de sucesso. Tá bom? Uhum. Eu Tá bom, Maria. posso. Pode assumir. Pode, por favor. Eu só queria completar aqui a minha fala, né? Eu Ah, tá, desculpa. queria. Não, que é isso, que é isso. Então, eu acho assim, queria, né, que as pessoas que estão nos acompanhando, eu já pedi para começar a seguir esse seu programa, eu já assisti algumas das suas lives, realmente são histórias assim lindíssimas para a gente estar ouvindo, né, registrando. Quero agradecer a Fabiana pelo convite, por permitir que eu faça parte desse projeto. Se não fosse por intermédio dela, eu não teria publicado o primeiro livro e nem tampouco ia seguir em frente já com o segundo e, posteriormente, seguir a sua ideia para o terceiro, né? Eu quero deixar aqui bem claro às pessoas que estão me ouvindo que a família, ela é um ponto importantíssimo na nossa vida. Então, quero mandar um abraço especial aos meus irmãos, meus sobrinhos, meus filhos, minhas netas. Quero que eles saibam que eles são os anjos que estão em minha vida. Anjos que me apoiam, anjos que me incentivam, né? E que eu preciso muito desse apoio, desse incentivo. Quero agradecer a todos os meus amigos, não vou colocar nome, não posso esquecer de João Luz, ou então vou terminar essa live aqui além do tempo, né? Então, eu quero encerrar, né, lembrando a vocês que podem, pelo Facebook, Aparecida Queiroz, pelo Instagram, Aparecida Queiroz 87, ou pelo meu próprio e-mail, macqf@yahoo.com.br, vocês podem estar entrando em contato para adquirir o meu livro. Mas agradeço a você, Rodrigo, te desejo muito sucesso nesse seu canal do YouTube e nesse trabalho brilhante que você faz em dar oportunidade às pessoas de conhecerem histórias de pessoas como eu, pessoas simples, humildes, do interior, mas que têm uma história para contar. Obrigado a você, viu, Maria? Ó, antes da gente encerrar, você quer saudar o povo aí que está assistindo, Maria? Sim, pessoal que está nos acompanhando, o meu eterno abraço, né, minha
minha gratidão de coração, né? Eu divulguei bastante, pedi que acompanhassem, sei que o Rodrigo fez a mesma coisa. Então, pessoal que está aí assistindo, vocês comecem a pensar desde hoje. Eu sou um anjo na vida de diversas pessoas. E diversas pessoas são os anjos que Deus coloca em minha vida. A todos vocês eu deixo meu abraço carinhoso, um beijo muito especial. E, mais uma dica, não percam a fé. Nunca. Deus nunca nos abandona. Maravilha! Peixe de ouro, hein, Maria? Não percam a fé. Ninguém pode perder a fé, principalmente nessa pandemia. Então, Um encerro abraço, assim. Maria. Um abração para você, Rodrigo. Muito obrigada pela oportunidade. Fique com Deus. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família. Paz, saúde e felicidade. Amém. Tudo de bom para você também.